Saraiva para nos falar da conquista do tetracampeonato, né? Do Grêmio, que ontem acabou empatando com o Internacional 1-1, mas tinha vencido o primeiro jogo por 2-1. E na posição de origem, a posição de origem do Júnior também não, era pela direita, mas onde ele se consagrou mundialmente, pela lateral esquerda, o Bob Faria, que não é tanto assim de jogar bola, mas é bom do rock, é um roqueiro, é muito bom no rock and roll, e que acompanhou essa conquista do Atlético Mineiro em 2 jogos duríssimos, dois jogos em 0-0 com o América Mineiro, o trabalho do Cuca no Atlético, o trabalho do Lisca no América Mineiro. Então, estamos aí, depois vamos para os outros. Vamos começar, aí tá para todo mundo, vamos começar com o Flamengo, que conquistou, foi o quinto, Júnior, o quinto tricampeonato, né? Acho que é o quinto tricampeonato. Sexto, né? Eu me lembro que a primeira vez que saí do Maracanã, primeira vez que eu saí do Maracanã no tricampeonato do Flamengo foi em 1955, no tricampeonato 53, 54, 55. Meu tio Antônio me levou para o Maracanã, eu garotinho, para ver o tricampeonato do Flamengo em 1955. Você não precisava nem nascer, casa. E aí tá os gols e a vitória do Flamengo por 3-1 em cima do Fluminense. Me pareceu justo, né? O Fluminense tem um bom time, chegou onde podia, mas o Flamengo meio que continua sobrando, né, Júnior? Mas o Fluminense fez, principalmente no primeiro jogo, né, Galvão? Eu acho que o risco que o Fluminense correu também no segundo jogo é o seguinte, é quando você dá a possibilidade de um time como o Flamengo, porque já no primeiro jogo, no primeiro tempo do jogo, o Flamengo teve uma superioridade, não somente aquela de ficar com a bola, mas de criar oportunidade, e só que o Flamengo não aproveitou. No segundo tempo, o Roger fez algumas modificações e jogou de igual para igual, realmente fazendo uma grande partida. Já nesse segundo jogo, o que aconteceu? Mais ou menos o espelho do primeiro, só que dessa vez o Flamengo conseguiu aproveitar as 2 oportunidades. 2 não, né? Saiu com a vantagem de 2 gols do primeiro tempo. No segundo tempo, o Roger mexeu novamente, né? Fez algumas modificações, o time voltou de uma forma completamente diferente, fez o gol de empate, teve 1 ou 2 oportunidades de virar. Mas eu acho que se você for juntar um pouco tudo, a superioridade técnica ainda ela é muito grande e em alguns momentos ela prevalece exatamente pela qualidade desses jogadores. Tá aí, tá aberto, gente, para os comentários. Eu acho que é mais uma prova de que o Roger é um grande técnico, andou sendo muito criticado nos outros trabalhos dele, mas me parece um grande técnico com extrema competência. E o time do Fluminense, como você disse, o primeiro jogo foi um empate 1-1, e nesse saiu com 2-0. O Fred faz um gol de pênalti e estava pressionando. O time do Fluminense estava pressionando o Flamengo quando ele marca o terceiro gol. Ainda é preciso, Maurício, ainda é preciso, Bob, ou o Casa, o Caio, ainda é preciso algum tira-teima, aquela coisa que nós estávamos juntos no jogo, Caio e Júnior, quando eu dizia a decisão de qual é o melhor time do Brasil, naquela Supercopa de Flamengo e Palmeiras, naquele momento, porque eles vinham das conquistas, a situação hoje agora é outra, o Palmeiras vem de perder três títulos, etc, etc. Mas ainda existe nesse momento alguém, poderia ser o Grêmio, poderia ser o Atlético Mineiro, Bob, para desafiar o Flamengo nessa posição que ele tem de meio que comando no futebol brasileiro nesse momento? O Grêmio ainda não. Boa noite, pessoal. Olha lá, Maurício Seu falou Saraiva, o Grêmio... por favor, tome a palavra. Seu Saraiva, Tchê falou que o Grêmio ainda não. Não, Gaúcho, mas em primeiro lugar, boa noite a você, boa noite a todo mundo que está na bancada. E quando eu digo o Grêmio ainda não, o ainda é bem específico e bem expressivo para o que eu quero dizer. Ainda não, porque o Grêmio acaba de fazer uma contratação extraordinária, se render em campo tudo que nós vimos render aos tempos de Guardiola no seu comando. Eu estou falando do Douglas Costa no corredor direito com a perna esquerda, e aí estamos falando em 2015, 2016, mas eu nem diria tanto. Eu vou para 2018, onde o Douglas Costa só não foi titular da seleção brasileira porque vítima de muita lesão muscular. Se ele jogar parecido com o que fazia em 2018, o Douglas Costa é capaz de mudar o Grêmio de padrão. E aí, Galvão, saio ainda. O Grêmio volta, ou por outra, o Grêmio começa a ser um protagonista no futebol brasileiro com o Flamengo, com o Palmeiras, com o Atlético Mineiro, e eu incluiria o São Paulo nessa primeira turma, porque o Grêmio pode fazer, do meio para frente,
Um Jean-Pierre recuperado, o Thiago Nunes é bem capaz de recuperá-lo, porque trabalhou com ele na base e sabe como funciona a cabeça do Jean-Pierre. De um lado, o Douglas Costa, do outro lado, o Ferreira, que é um dos jogadores mais raros do futebol brasileiro hoje, porque ele tem o drible, e o centroavante é um terminal, é o Diego Souza. Se você completar esse quarteto, tendo Jeromel e Kahneman na zaga, tendo Rafinha na lateral direita, tendo o Breno se afirmando goleiro de seleção olímpica, o Grêmio com o Douglas Costa, eu tiro ainda, Galvão. Aí o Grêmio sobe para a turma de Flamengo, Palmeiras, São Paulo e Atlético Mineiro. Gostei muito do seu comentário, gostei muito de sua análise, gostei muito do seu comentário, e é isso, porque nós temos que pensar que ainda tem campeonatos, por exemplo, o Campeonato Paranaense, que não se decidiu ainda, ainda temos campeonatos a serem decididos, mas na segunda-feira que vem, nós estaremos aqui conversando do início do Campeonato Brasileiro. Né? E esses times são importantes, como, por exemplo, Bob, boa noite para você, meu amigo querido. Boa noite, querido. O Atlético tem um plantel importante e tem um técnico marcado na história do Atlético, a conquista de Libertadores e de tudo isso, e um técnico extremamente competente. Os últimos os trabalhos todos sempre mostraram, e o do Santos, então, levando o Santos à final da Libertadores, com todas as dificuldades e todas as limitações de elenco que tinha ali o time do Santos. Como é que você vê isso, Bob? Justa a vitória do Galo no Campeonato Mineiro, e como é que você coloca isso? O Galo já é para ser de cara logo o grande adversário do Flamengo, você como ele incorpora São Paulo, Palmeiras, quem mais? Como é que você vê isso, Bob? Boa noite para todo mundo, que bom, saudade que eu estava de conversar aqui no Meus Amigos. Olha só, eu entendo, ou ainda não, que o Saraiva vai estar falando, por um motivo muito simples, a competição ainda vai começar, a gente ainda precisa ver a expectativa ser colocada em campo. Agora, pensando na expectativa, eu acho que o Atlético se encaixa sim como um candidato a encarar. Porque você pega um time que tem, e isso é uma coisa importante do Atlético já no campeonato estadual. O Atlético saiu do campeonato estadual, terminou o campeonato mineiro com um time pronto, é um time que está na ponta da língua do torcedor. Né? Talvez ali uma ou outra modificação, talvez um Zarate no lugar do Jair no meio de campo, mas olhe lá. Se não, é o time que foi o time que terminou o campeonato estadual com a melhor campanha, com o melhor ataque, com a melhor defesa, não é? Que soube, inclusive, estrategicamente se preparar para as duas finais contra um adversário muito forte e muito bem dirigido, que foi o América. Mas chega com um elenco e principalmente um time principal muito forte, com um jogador que, na minha opinião, é muito acima da média, que é o Nath Fernandes. É um grande maestro, é um cara que, impressionantemente, a bola não fica quente no pé dele, como ele acha espaço, como ele desenha o jogo antes da jogada. Não é? Tem um trio de ataque que está muito afinado com o Savarino, com o Keno e com o Hulk, que o Cuca encontrou o lugar melhor e a melhor função para ele ali pelo comando do ataque. Tem uma defesa bastante sólida, né, com o Igor Rabelo se firmando na defesa, o Júnior Alonso se firmando ali como o outro zagueiro. Enfim, Guilherme Arana, que para mim é um dos melhores laterais esquerdos do Brasil hoje. Então está com um time muito sólido. E fez esse processo durante o campeonato estadual. Começou, inclusive, o campeonato estadual com jogadores... com garotos, né? O Cuca ainda não dirigia o time e foi construindo essa história e chegou ao final do campeonato estadual com uma base muito sólida. Então eu digo, ainda precisa ser provado no Campeonato Brasileiro, mas a massa está muito boa, né? Então,